Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Meu nome é Dr. Rafael Amaral de Castro, sou oncologista clínico. Eu preparei esta apresentação especialmente para você que é paciente ou para você que está acompanhando um familiar querido nesta jornada. Receber um diagnóstico de câncer de vias biliares ou de vesícula assusta, traz muitas dúvidas e inseguranças, mas o conhecimento é a nossa melhor arma. Hoje, nós vamos traduzir os termos médicos complicados para uma linguagem clara e acessível. Vamos caminhar juntos, passo a passo, para que você entenda exatamente o que é essa doença e, principalmente, quais são as armas modernas e poderosas que temos hoje para combatê-la. Nos próximos 15 minutos, nós vamos construir juntos o seu entendimento sobre a doença. Vamos começar pelo básico: o que são as vias biliares e a vesícula. Depois, vamos entender quem tem mais risco de desenvolver essa doença e por que ela acontece. Em seguida, vou explicar como nós, médicos, fazemos o diagnóstico e como descobrimos em que fase a doença está. Depois, entraremos na parte mais importante: os princípios gerais do tratamento. Vou explicar de forma muito simples como a cirurgia, a quimioterapia e as grandes novidades, a imunoterapia e as terapias-alvo, funcionam no seu corpo. Meu objetivo final é deixar uma mensagem clara de esperança, porque a ciência está avançando muito rápido a favor da sua vida. Vamos olhar para esta imagem. O nosso fígado, essa grande fábrica do corpo, produz um líquido verde amarelado chamado bile, que é fundamental para ajudar a digerir as gorduras que comemos. Mas essa bile precisa chegar até o intestino. As vias biliares são exatamente isso, um sistema de encanamentos ou tubinhos que transportam a bile do fígado até o intestino. E a vesícula biliar? Ela é apenas uma pequena bolsinha conectada a esses canos, que serve como um reservatório para guardar um pouco dessa bile. O câncer que estamos discutindo hoje pode surgir em qualquer parte deste sistema. Pode nascer dentro do fígado, nos canos principais que saem dele, ou na própria bolsinha, que é a vesícula. Você talvez já tenha ouvido que este é um tumor raro, e isso é verdade. No entanto, os casos estão aumentando no mundo todo. Aqui no Brasil, nós diagnosticamos cerca de 4 a 5 mil novos casos todos os anos. Infelizmente, a via biliar e a vesícula ficam escondidas lá no fundo da barriga, o que faz com que essa doença seja muito silenciosa no início. Por causa disso, cerca de 80% dos pacientes, ou seja, 8 em cada 10, só descobrem a doença quando ela já está numa fase mais avançada. É por isso que a conscientização é tão importante e é por isso que buscar tratamento em centros especializados rapidamente faz toda a diferença no resultado. Mas por que esse câncer aparece? Existem alguns fatores que aumentam o risco. O principal deles, especialmente para o câncer de vesícula, são as famosas pedras na vesícula, os cálculos biliares. Elas estão presentes em até 90% dos casos. Mas atenção, ter pedra na vesícula é muito comum e a imensa maioria das pessoas com pedra nunca terá câncer. Outros fatores importantes são as inflamações crônicas, doenças que inflamam o fígado, e esses caninhos por muitos anos, como a colangite esclerosante, aumentam o risco. Hoje em dia, a gordura no fígado e a cirrose também estão se tornando causas cada vez mais frequentes, e as hepatites virais, como a hepatite B e C, também contribuem. Em geral, é uma doença que aparece mais em pessoas acima dos 65 anos. Como o corpo avisa que algo está errado? O sintoma mais clássico é a icterícia, que é quando a pele e a parte branca dos olhos ficam amareladas, a urina fica muito escura, parecendo mate ou Coca-Cola, e as fezes ficam bem claras. Isso acontece porque o tumor entope os caninhos e a bile não consegue descer. Outros sinais são dor na parte superior direita da barriga, perda de peso sem motivo e uma coceira intensa pelo corpo. Quando você chega ao médico com esses sintomas, nós pedimos exames de sangue para ver como o fígado está trabalhando e exames de imagem como ultrassom, tomografia ou ressonância para enxergar o tumor. Por fim, precisamos fazer uma biópsia, que é tirar um pedacinho bem pequeno do tumor para o patologista olhar no microscópio e confirmar o diagnóstico. Confirmado o diagnóstico, como nós tratamos, o tratamento depende basicamente de duas coisas: o tamanho e a localização do tumor e a sua saúde geral.
Se a doença for descoberta bem no início, o que chamamos de doença localizada, o nosso objetivo principal é a cura, e a principal arma para a cura é a cirurgia para retirar o tumor completamente. Muitas vezes, usamos quimioterapia antes ou depois da cirurgia para limpar qualquer célula invisível que tenha sobrado e garantir o melhor resultado. Agora, se a doença já se espalhou para outros órgãos, o que chamamos de doença avançada, a cirurgia já não ajuda. Nosso objetivo passa a ser controlar a doença, prolongar a sua vida e garantir que você viva bem, com qualidade. Para isso, usamos medicamentos que viajam pelo sangue e tratam o corpo todo. E é aqui que eu trago as melhores notícias. O tratamento com medicamentos passou por uma verdadeira revolução. A primeira delas é a imunoterapia. Veja esta imagem. A imunoterapia não é uma quimioterapia que ataca o tumor diretamente. Ela é muito mais inteligente. O câncer cria um escudo invisível para se esconder e enganar as nossas células de defesa. A imunoterapia, com medicamentos como o durvalumab ou o pembrolizumab, funciona quebrando esse escudo. Ao fazer isso, ela acorda o seu próprio sistema imunológico, as suas próprias células de defesa, para que elas reconheçam o tumor como um inimigo e comecem a atacá-lo e destruí-lo de forma natural. Para provar que isso funciona, foi feito um grande estudo mundial chamado TOPAZ-1. Neste estudo, os médicos deram a quimioterapia tradicional junto com a imunoterapia, o durvalumab, para pacientes com doença avançada. Os resultados foram históricos. A combinação reduziu o risco da doença em 20%. E o mais impressionante, o benefício da imunoterapia dura muito tempo. Nós vemos pacientes que, anos após o início do tratamento, continuam com a doença controlada, vivendo suas vidas, aproveitando suas famílias. Hoje, graças a esse estudo, a combinação de quimioterapia com imunoterapia é o tratamento padrão ouro no mundo todo, inclusive aqui no Brasil. A segunda grande revolução é o que chamamos de medicina de precisão. Hoje, nós não tratamos todos os pacientes de forma igual. Nós precisamos conhecer a identidade exata do seu tumor. Para isso, pegamos aquele pedacinho da biópsia e fazemos um exame muito avançado chamado painel genético ou NGS. Esse exame lê o DNA do câncer procurando por defeitos ou mutações. Por que isso é vital? Porque até 40% dos pacientes têm uma mutação específica que funciona como um alvo. Se encontrarmos esse alvo, nós não precisamos usar quimioterapia. Podemos usar um remédio inteligente, em comprimido, que ataca apenas aquela falha específica, poupando as suas células saudáveis. Um dos alvos mais importantes que procuramos é uma falha num gene chamado FGFR2. Cerca de 10 a 15% dos tumores que nascem dentro do fígado têm essa falha. Pense nessa mutação como um acelerador do carro que ficou travado no fundo, fazendo o tumor crescer sem parar. Se o seu teste genético mostrar essa falha, nós temos remédios em comprimidos, como o pemigatinib. Como você pode ver na imagem, esse remédio vai direto nesse acelerador e o desliga. O resultado é maravilhoso. O tumor para de receber o sinal para crescer e começa a encolher. Tudo isso com excelentes resultados e com efeitos colaterais muito mais leves que a quimioterapia tradicional. Outro alvo muito comum é a falha num gene chamado IDH1, presente em cerca de 15 a 20% dos pacientes. Essa falha faz com que o tumor produza uma substância tóxica, um verdadeiro veneno que impede que as células amadureçam e morram naturalmente, como deveriam. Para esses casos, temos um comprimido chamado ivosidenib. Esse remédio age como um antídoto, bloqueando a produção dessa substância tóxica. O que acontece então? As células doentes voltam a amadurecer e morrem de forma natural pelo próprio ciclo da vida. É um tratamento altamente inteligente, moderno, que prolonga muito o controle da doença com excelente qualidade de vida. Mas eu quero deixar claro que o tratamento não é só atacar o tumor. Cuidar de você como um todo, da sua qualidade de vida, é a nossa prioridade absoluta. Por exemplo, se você estiver com icterícia, aquele amarelão e coceira porque os canos estão entupidos, nós podemos colocar um pequeno tubinho, uma prótese, para desentupir e a bile voltar a fluir. Isso alivia a coceira imediatamente e deixa você forte para receber o tratamento. Além disso, temos equipes inteiras focadas em
em garantir que você não sinta dor, que você consiga se alimentar bem e que você tenha todo o apoio psicológico necessário. Cuidar da sua mente e do seu conforto é tão importante quanto qualquer remédio. Chegando ao final da nossa conversa, eu quero que você leve algumas mensagens importantes para casa. Sim, o câncer de vias biliares é um desafio, mas a medicina nunca esteve tão avançada como hoje. Se a sua doença for descoberta no início, a cirurgia oferece uma chance real de cura. Se a doença for avançada, lembre-se do estudo Topaz 1. A imunoterapia mudou a história do tratamento, oferecendo muito mais tempo e qualidade de vida. Lembre-se também de perguntar ao seu médico sobre o teste genético do tumor. Ele é um direito seu e é a chave para descobrirmos se você pode usar os remédios inteligentes em comprimidos. E, acima de tudo, lembre-se de que você não está sozinho. Eu sou o Dr. Rafael Amaral de Castro. Quero agradecer de coração por você ter dedicado o seu tempo para assistir a esta aula. Eu sei que o caminho pode parecer assustador, mas com esperança, com o apoio da sua família e com o que há de melhor na ciência médica, nós caminharemos juntos em cada etapa desta jornada. Converse sempre abertamente com a sua equipe médica, tire todas as suas dúvidas. Aproveito para convidar a todos a visitarem o portal www.rafaelcastroonco.com.br e lá visitarem o site da neoccs.med.br para pacientes e familiares ficarem por dentro das novidades oncológicas.